Olá, meus amigos. Eu me chamo Marcelo Lemos, trabalho há 34 anos com trio elétrico aqui na cidade de Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Esse momento que nós estamos passando é um momento muito complicado e o pessoal da área de eventos tem sofrido muito em todo o Brasil por conta dessa pandemia. Sempre que eu entro no Facebook, existe uma pergunta lá que vive fazendo pra gente, que é: o que você está pensando? Eu raciocinando e pensando em relação ao momento que nós estamos vivendo e principalmente ao momento político que nós estamos vivendo, eu resolvi fazer esse vídeo e encaminhar para alguns amigos. A gente tem visto aí essa matéria da política em relação à reunião ministerial lá do Bolsonaro com seus ministros, e muita gente dizendo, tirando sarro, que os palavrões não é problema nenhum e tal. Realmente eu acho que os palavrões que Bolsonaro fala lá e falou lá e vem falando ao longo da vida dele, não é problema nenhum, porque esse sempre foi o perfil dele mesmo de falar, a maneira dele de falar, o jeito dele sempre foi truculento e sempre foi autoritário. Isso não é motivo nenhum. Não vejo nada naquele vídeo que pudesse incriminá-lo em razão de palavrões que ele disse de baixo calão e até mesmo ofensa a algumas pessoas. O fato é que o Sérgio Moro fez, aquela denúncia que ele fez, que ele estava se intrometendo ou querendo se intrometer na Polícia Federal, que por sinal ele terminou se intrometendo porque tudo saiu exatamente da maneira e do jeito que ele queria. Isso é um fato. E eu tenho visto alguns amigos, algumas pessoas no Facebook, no Instagram e outros lugares comentando e criando um debate muito grande em relação ao pessoal da esquerda, da direita, que não é o que vem ao caso agora. Isso, o problema não é esquerda ou direita. O problema é que Bolsonaro ele cometeu um crime a partir do momento que ele quis blindar os seus filhos. Me diga uma coisa: se alguém precisa blindar alguém, ou seus filhos, ou amigos, ou quem quer que seja, ele simplesmente não tem essa autoridade, essa capacidade de fazer o que ele fez, blindar através do Estado. Então, essa briga, essa discussão, ela é muito grande, muito ampla. Eu vejo algumas pessoas com raciocínios totalmente fora de sentido no Facebook, brigando entre eles, criando discussões, igual eu já vi várias, e não faz nenhum sentido. Nós, o povo brasileiro, nós que estamos passando agora por dificuldades financeiras, por problemas psicológicos, por problemas de saúde, não só do Covid, mas outros problemas, entrar num debate desse. Não vale a pena, porque Bolsonaro é uma pessoa que tem a sua personalidade, ele não é uma pessoa honesta como muitos pregam. Eu desafio aqui alguém dizer que ele é honesto, assim como o Lula também não foi, nenhum desses outros são. Eu trabalho com política há muito tempo, eu conheço muitos políticos. Talvez eu possa ser até prejudicado ou até mesmo repreendido por conta desse vídeo que eu estou fazendo, mas diante dessa situação não consegui ficar calado. Eu estou me segurando há muito tempo, mas eu tenho visto um debate muito chato, muito complicado, que está em relação justamente do presidente Jair Bolsonaro. Se vocês pegarem a história do Jair Bolsonaro, vocês vão ver que lá atrás ele foi eleito vereador, depois deputado federal, colocou outro filho para ser vereador, depois outro para ser deputado estadual, depois outro para ser deputado federal de São Paulo, por último colocou agora o filho para ser senador. Ou seja, Bolsonaro está preocupado simplesmente com a família dele, em se dar bem. Eu não conheço nenhuma história, nenhum caso na história do Brasil que teve algum político que colocou tantos filhos, usou e usufruiu tanto do Estado como ele e a sua família têm feito. E nós, os cidadãos normais, estamos sofrendo. Essas pessoas que têm defendido o Bolsonaro, inclusive alguns amigos meus, com unhas e dentes, eu penso, e vou mandar uma direta para vocês, que vocês são exatamente igual a eles.
sabe? Vocês só pensam em vocês próprios, nas suas famílias, vocês não estão nem aí preocupados com os outros, preocupados com o que a população está passando, os menos favorecidos. Vocês se acham elite, quando na verdade vocês não são, né? São elite brasileira, às vezes um porque fez uma faculdade, estudou um pouco mais, outro porque é um empresário, um pequeno empresário. Vocês não são elite, vocês são cidadãos comuns igual a todos nós. Vocês não conseguem se colocar no lugar do outro. Vocês acham que vocês têm que levar vantagem em tudo. Vocês acham que vocês são os melhores, que vocês têm sangue azul. Então vocês defendem Bolsonaro com unhas e dentes porque vocês são exatamente igual a ele. Entende? Então Bolsonaro é um cara que só pensa nele, na família dele, no grupo dele. Nunca pensou no próximo da maneira que vocês acham que ele pensa, ele nunca pensou. E o pior de tudo isso é que ele conta com uma parcela de pessoas, principalmente das igrejas evangélicas, que o apoiam, que na verdade ajudaram a eleger o Bolsonaro. Então o Bolsonaro é um cara que fazia arminha para defender a comunidade. Eu penso que um verdadeiro presidente, um verdadeiro patriota, um verdadeiro cidadão do bem, inclusive isso serve para alguns pastores que o apoiaram e continuam apoiando, assim como muitos empresários e muitas pessoas, que um país precisa de educação, de desenvolvimento, de distribuição de renda e não de armar a população, muito pelo contrário. O que o país deveria fazer é desarmar todo mundo, tirar a arma de todas as pessoas. A única pessoa que deveria ter arma no Brasil, na minha opinião, seriam as seguranças públicas, o Exército Brasileiro, a Aeronáutica, a Marinha. Esses sim precisam de armas para defender a soberania do país. O cidadão não precisa de arma. O cidadão precisa de caneta, é de estudo, é de qualidade de vida, é de cultura, enfim. Então há uma disparidade muito grande em relação àquilo que vocês pregam e aquilo que vocês praticam. Eu tive uma experiência, eu tenho trio elétrico, que é a minha área de atuação, há 34 anos. Os meus trios são vermelhos, mas são assim desde quando eu comecei, desde criança, de 14 anos de idade. Certo dia eu fui fazer um trabalho para um cidadão, ele perguntou se eu não tinha um trio elétrico de outra cor, porque vermelho ele não queria, porque vermelho era do comunismo. Cara, você vê a que ponto que chega a ignorância das pessoas. Então se for assim, a Coca-Cola, o Bradesco, o Santander e tantas outras empresas que têm a cor vermelha, quer dizer que são petistas ou são comunistas ou são assim, assado? Não. Eu, para dizer bem a verdade, eu não tenho amor e nem sou simpatizante de nenhum tipo de partido político. Até porque, conhecendo todos eles, eu não vi nenhum ainda que me represente de fato. Eu sou fã, às vezes, e a favor de algumas pessoas. Eu penso que a gente tem que ter muito mais contato e pensamento em relação ao que a pessoa pensa, e não aquilo que um partido ou outro representa, até porque para eles o partido não serve em nada. Eles só usam como instrumento ou trampolim para chegar onde querem, como aconteceu com o Bolsonaro, com o PSL, o partideco que saiu do nada, elegeu um presidente que daqui a pouco já não vai mais nem existir. Então essas ideologias partidárias, para mim não me interessa. Eu não quero nem saber disso. O que eu quero mesmo é que a população brasileira, eu me sinto um patriota, por quê? Porque eu pago meus impostos, eu sou um cidadão que tento fazer as coisas da melhor maneira possível, me sinto do bem, me preocupo com o próximo, então eu me sinto um patriota. Me sentir um patriota é poder dividir aquilo que eu tenho, que eu penso com as outras pessoas e que são os mais necessitados. Tivemos também o caso desse Luciano Hang, lá da Havan, o Bolsonaro defendendo ele, coisa e tal. Esse cara disse que é um patriota, que é um nacionalista, se veste de verde e amarelo, mas na hora de vender os seus produtos, ele compra os seus produtos na China, que é mais barato, usa mão de obra chinesa. Na porta das suas lojas tem a Estátua da Liberdade, que é o símbolo americano. As fachadas da sua loja é a entrada da Casa Branca, a fachada da Casa Branca, ou seja, é um nacionalista de merda. Um cara que prega, mas não vive o que prega.
Ou seja, são empresários que só pensam no lucro e só pensam naquilo que faz bem a eles e às suas famílias. E você, que é na minha opinião, um idiota, o pobre, que é o funcionário, que é aquele que fica defendendo o Bolsonaro ou o governo de Bolsonaro com unhas e dentes, não passa de um trouxa, um manipulado, que quer uma arma, que quer não sei o que vocês querem na verdade. Então, não pensem vocês que eles estão pensando em vocês. Não, eles estão pensando neles próprios. Mas como vocês pensam igual a ele, né? Se tivesse condições, colocariam seus filhos nessas posições, estariam tranquilamente nas suas zonas de conforto. Então vocês defendem Bolsonaro com unhas e dentes, porque exatamente vocês pensam igual ele. Mas infelizmente vocês não são ele, né? Para vocês, é claro. Então é isso. O que eu penso é isso. Eu estou fazendo esse vídeo numa questão de desabafo, porque eu penso que nós devemos colocar nossas opiniões sem agredir ninguém. Os palavrões que Bolsonaro disse lá na reunião ministerial não quer dizer nada, não tem problema nenhum, porque esse é o caráter dele mesmo. Agora que ele quis usar a Polícia Federal para defender o filho, que sabe que o filho está envolvido num monte de tramóia, no Rio de Janeiro, né? O filho do deputado estadual, agora senador, Flávio, está envolvido num monte de coisas erradas. Então ele quer blindar, ele simplesmente quis proteger os filhinhos dele, assim como ele fez a vida toda com o 01, 02, 03, 04, 05, 0 sei lá quantos que ele deve ter por aí. Então é isso. Você é um bobo, na minha opinião, fica defendendo um cara que não está nem aí para você, não está nem aí para a saúde do brasileiro, não está nem aí para nada, só pensa e só olha para o próprio umbigo. Então é isso. Fica aqui a minha colocação. Não quero que você me leve a mal. Eu sei que através desse vídeo que eu vou mandar para algumas pessoas, eu teria algumas represálias, inclusive no mercado, no meu negócio, mas eu não estou preocupado com isso. Porque eu vivi até aqui e tenho certeza que continuarei vivendo dignamente, fazendo aquilo que eu faço com muita honra, com muita honestidade, com muita presteza, muita atenção e muita credibilidade aos clientes e aos amigos que têm e me respeitam não só como profissional, mas também como pessoa. Então fica aí o meu repúdio a essa situação dessa reunião ministerial. E deixando só mais uma coisa, o Moro também é outro que não presta, é outro caba safado. Fizeram um acordo lá entre eles, o Bolsonaro e o Moro. O Moro não conseguiu ficar até o final, sustentar até o final as humilhações que tinha sofrido, porque lá atrás o Bolsonaro fez uma promessa para ele de dar o ministério para ele e ele não conseguiu chegar até o final. Então, na verdade, são farinhas do mesmo saco, assim como ele, Bolsonaro, sua família, Moro e os governos passados também que tiveram seus problemas. Não estou amenizando e deixando e passando a mão na cabeça de ninguém, porque corrupto tem que estar na cadeia, independente de qual seja. Lula, Alckmin, Serra, enfim, PSDB, PT, PCdoB, PL, PSDB, enfim. Corrupto tem que estar na cadeia. Então fica aqui o meu repúdio e uma opinião a você. Deixa de ser idiota, cara. Deixa de ser bobo. Deixa de ser babaca. Não fica defendendo um cara que não tá nem pra você, que quer que você se foda, quer que você se dane. Entendeu? Essa é a verdade, mas que infelizmente alguns bitolados ainda têm o defendido, porque acham que são elites e que pensam exatamente igual ele pensa. Um grande abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe o nosso povo, que abençoe a nossa nação, que o Brasil é sim acima de tudo e Deus é acima de todos. Por isso mesmo, deveria ser assim em todos os lugares da política, do Congresso Nacional, do Itamaraty, de todos os lugares. Porque Deus está sim acima de tudo, acima de todos, inclusive do Brasil. Que Deus abençoe a nossa nação. Grande abraço.